E aí, meus nobres, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Base Libertária. E olha só como o sistema é foda. Fiquem por aí. Empresa usada por careca do INSS pagou 700 mil à ministra do STM. Pesado, né? Para quem não sabe o que é STM, é o Supremo Tribunal Militar, né? Onde julga os militares. Se tira patente, se bota, o que é que faz, o que é que não faz, né? E vocês sabem que o careca do INSS participou da CPI, né? Ah, do INSS e no final não deu porra nenhuma porque ele não falava nada, tá? Não falava nada, ficava calado, caladinho. Aí é bom demais, né? Aí é maravilhoso. Olha aqui, ó. Firma ACX ITC pagou a escritório de advocacia de Verônica Sterman antes dela, né, tomar posse no STM, que inclusive é até uma surpresa para mim. O Lula, além de indicar PGR, ministro do STF, ministro do STJ, CVM, Banco Central, ainda ele pode indicar para o STM. Faz sentido, né? Mesmo sendo um tribunal militar, é composto de ministros. Faz sentido também Lula ter esse poder de indicar. E vocês vão ver as coincidências já já. Informações são do COAF. E aqui, né, o rostinho cevado do careca do INSS. Vamos ler um pouco aqui. Uma firma utilizada pelo empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, pagou 700 mil ao escritório de advocacia da ministra Verônica Abdala. Abdala, tá certo? Verônica Abdala Sterman, do Superior Tribunal Militar. O pagamento consta em um dos relatórios de inteligência financeira, RIFs, elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, e encaminhados à CPMI do INSS. No mínimo, merece uma investigação. No mínimo. Mas será que vão se abster porque é ministra? Será que vão se abster? Mas merece uma investigação. 700 mil é dinheiro, tá? É dinheiro pra caramba. Segundo o RIF, o pagamento foi feito pela firma ACX ITC, Serviços de Tecnologias SA. O período analisado no relatório vai de outubro de 24 a fevereiro de 25. Portanto, o pagamento aconteceu antes de Verônica tomar posse como ministra do STM. Feito em uma única parcela. Ô, louco! Feito em uma única parcela, à vista. 700 mil assim, ó. Tome, à vista. O desembolso foi destinado ao escritório de advocacia dela. No entanto, a coluna não conseguiu localizar processos em que Sterman tenha atuado em favor da ACX e TC ou de outras empresas do grupo. Mas que coisa, não é mesmo? Que coisa! E se, ó, assim, se mexer, pode encontrar coisa, tá? A polícia deve investigar. Aqui tá dizendo que ela é culpada de alguma coisa? Não. Mas é suspeito. Deve investigar. A advogada paulista de 41 anos, Verônica, foi nomeada para o cargo pelo presidente Lula em setembro passado. Cara, é aquilo, né? É aquilo. E olha só que coisa interessante aqui. Sterman já teve como clientes a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, PT, e o marido da petista, ex-ministro Paulo Bernardo, PT. Além do vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas que coisa! Os três políticos apoiaram a indicação dela ao cargo. O sistema é foda, meu parceiro. Quem dizer que não é, tá mentindo, tá? O sistema é foda. Com fortes pessoas assim, bem influentes, indicando uma pessoa, é claro que o presidente Lula se sente confiante, não é verdade? Se sente confiante em indicar a tal
ministra para o STM. Ora, o meu vice, a minha ministra e o marido dela estão apoiando, é porque eles sabem a procedência do trabalho exemplar que ela faz. No mínimo, eu tenho que apoiá-la e colocar no STM, não é verdade? Em 2024, Gleisi e Alckmin já haviam apoiado o nome de Verônica para o cargo de desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3, em São Paulo. Ó, já foi, então já é de longa data, hein? É de longa data que ela é prestigiada. Segundo o relatório, o pagamento foi feito por meio de uma conta da ACX no Banco do Brasil, aberta em São Caetano do Sul, São Paulo. Nos 4 meses analisados, esta conta bancária movimentou pouco mais de 266 milhões. Como mostrou a coluna, a ACX-ITC também pagou 595 mil ao escritório de advocacia do ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Nefi Cordeiro, depois dele deixar a corte. Assim como no caso de Verônica, a coluna não encontrou registros de casos em que Nefi Cordeiro tenha defendido a ACX-ITC. Né? Em nota, o ex-ministro disse que o pagamento se refere a serviços advocatícios. Acreditamos, ministro. Acreditamos. E aí, né, a gente foi dar uma... A gente não, né? Eu fui dar uma olhada aqui nesse site. ACX Solutions. Tecnologia de ponta para bancos, seguradoras e indústrias. Aí aqui, saiba mais sobre a ACX. Você clica e não tem nada. O Fale Conosco tem, ó. Também não tem nada. Aqui tem, entre em contato, tal, mas convenhamos, né? Convenhamos. Ave Queiroz Filho, São Paulo. Ó, setores. Não tem nada de setores aqui. Banking, seguro, só isso. Ó, aqui em cima que era para ter a visão, né, de primeira vista, não tem, ó. Tecnologias exponenciais, não tem. Não tem, não tem. Não tem, ó, não tem. Parece, né? Não tô dizendo que é, mas parece até um site fake. Tá entendendo? Parece até um site fake. Parece até um site fake, ó. Não tem, não tem nada aqui, ó, daquelas proteções que a maioria dos sites reconhecidos tem, que a maioria dos sites seguros tem. Ó. Não tem nada, não tem nada, 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 nada. E foi criado em 2002, né? Ou 2022. Bem suspeito, tá? Bem suspeito. Agora, olha que coisa interessante aqui. Beleza, né? Vejam só. Governo exonera diretor do DENIT suspeito de receber propina em dinheiro vivo do careca do INSS. Tá entendendo? Aqui ele foi demitido. Ou seja, Lula disse, ó, aqui não, pra fora. Pra fora. Aqui não dá não, tá? O governo federal exonerou na noite de sexta-feira o diretor da Administração e Finanças do departamento, Marco de Brito Campos Júnior, quase um mês depois dele ter sido alvo da Polícia Federal em mais uma fase da operação que apura desvios e corrupção no Instituto de Seguro Social INSS. Só que aí tem um problema, meus queridos. Tem um problema. Se Lula exonerou o diretor do DENIT por suspeita de propina, fica estranho por causa disso aqui, ó. Que eu acabei de ler agora há pouco, né? Ministra do STM, indicada por Lula, recebeu 700 mil. Feito eu falei agora. Então, por que Lula ainda assim empossou ela? Vocês não estão se perguntando, não? Por que Lula ainda empossou ela? Meus queridos, abram os olhos. Ela é ministra do STM. Ela é que vai julgar se Bolsonaro continua com a patente de capitão ou não. E outros militares. Coincidência? Coincidência? O Lula, mesmo depois dela ter recebido esse dinheiro, que não quer dizer nada, né? Mas, no mínimo, deve ser investigado. Mas não é estranho, não? Lula ainda manter a posse dela? É só vocês juntarem 1 mais 1.
Tá entendendo? É só juntarem um mais um. E para fechar com chave de ouro esse vídeo, olha que coisa. Verônica Sterman toma posse do STM com elogios a Alckmin e Gleisi. A advogada já defendeu o vice-presidente e a ministra de Lula. Ela será a segunda ministra mulher na história do tribunal. E aí, eu pergunto a vocês. Assim, muita gente pode chegar e dizer: ah, tribunal machista, misógino. Eu não concordo, tá? Eu não concordo quem pensa isso. Lá são militares de carreira. Agora, me diga uma coisa: é melhor ter militares de carreira assumindo o posto lá ou colocar uma mulher assim que aparentemente ela tem um lado político e ela não esconde? Porque aí qualquer decisão que ela tomar, como é que você vai saber se é parcial ou não? Ou imparcial? Enfim, né? Como é que você vai saber? Por isso que eu digo, os poderes do presidente da República, os poderes dos ministros do STF devem ser reduzidos. O presidente da República não pode ter tanto poder para indicar gente a certos cargos importantes. Não pode, velho. Não pode. Tá entendendo? Não faz sentido isso. E o STF também com decisões monocráticas. Um ministro só abalar as estruturas de um país intercontinental feito o Brasil. Um ministro só. Tá entendendo? Tem coisa que não faz sentido. Então, poderes de ministros, poderes de presidente da República devem ser diminuídos. É absurdo, tá? E outra coisa. Quem chegou ao final desse vídeo, gravem essa parte que eu estou dizendo. Se na votação de Bolsonaro se perde ou não perde a patente de capitão, se ela votar a favor, vocês vão ficar surpresos? Eu espero que não. Porque praticamente com essa notícia aqui, ela já disse que tem viés político. Ela já disse. Tá entendendo? Como eu disse, né? Ela é a segunda mulher na história do tribunal. E não tem nada a ver. Poderia até ter mais mulheres. Contanto que não tivesse viés político à primeira vista. Na minha opinião. Ah, mas elogiar não quer dizer nada. Elogiar não quer dizer nada. Pode não querer dizer nada. Mas para uma ministra que vai fazer julgamentos, não deveria, na minha opinião. Deveria se abster. E você, o que é que acha? Comenta aí, tá bom? Se você chegou ao final desse vídeo, se inscreva no canal. Vai ser um prazer ter você aqui. Não se esqueça de ativar o sininho, deixar o like, comentar, é muito importante. E ativar o botão de hype assim que você deixar o like. Um abraço para todos e todas. E lembrem-se, aqui na terra da imparcialidade, daqui para frente é só para trás.